Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus, mais uma noite, mais um momento ao qual nós podemos estar dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fortaleceu. Amém? Nós estamos hoje no 15º dia, falando a respeito do livro Kryptonita, de John Bevere. É muito bom, vale a pena. Amém? Adquira esse livro, Kryptonita, que eu tenho a total certeza que vai edificar muito a tua vida. Nós estamos dando pinceladas, né, falando um pouco sobre o livro, e já tem sido muito bom, então o conteúdo dele completo é melhor ainda. Amém? Boa noite a todos que estão entrando, que Deus abençoe grandemente a tua vida. E hoje, no 15º dia, nós estaremos abordando a terceira parte do livro que fala sobre a força do pecado. Pessoal, nós temos que entender que o pecado é o nosso maior inimigo, né? No sentido exterior. Amém? Boa noite, Renata, tudo bem? Então, o que acontece? Nós vamos estar abordando hoje a respeito da força do pecado. O que é que ele nos ocasiona, né? Qual é o problema? Quais são, né, ali o sofrimento mediante ao pecado? Então, hoje nós vamos entender que realmente o pecado, quando nós aceitamos, quando nós, né, deliberadamente cometemos ele, com toda certeza a gente paga um alto preço, sofremos demais. Então temos que entender a força do pecado para evitar o pecado, tá bom? Então no Antigo Testamento a gente vai abordar a respeito de Caim. Então, eu acredito que todos vocês já ouviram um pouco sobre a história de Caim e Abel, né? E Caim, ele foi alertado ao Senhor antes mesmo, né, de cometer tais pecados, né? Aquelas coisas terríveis a qual Caim fez. E lá em Gênesis 4:7, a gente lê a respeito disso que fala assim: o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Né? Esse cenário ele é válido para qualquer um de nós. Amém? E nós estamos falando lá da origem, lá quando o homem foi criado, né? Os primeiros homens da terra, Caim. E a gente vê que desde lá, desde aquele tempo, o Senhor já vinha alertando Caim para que ele pudesse tomar cuidado. Porque ele falou assim: olha, o pecado ameaça a porta, ou seja, está aí perto, está perto. Né? Ele deseja te conquistar, mas é você que deve dominá-lo. Ou seja, nós não conseguimos nos livrar por completo do pecado, porém a gente tem condições, através de Jesus Cristo, de dominar, amém? E não ceder para o pecado. Então esse cenário ele é válido para todos nós. O pecado nos deseja, ele quer nos escravizar e controlar o quê? A fim de se expressar. Então o pecado ele é um inimigo enganoso, sedutor e poderoso, ou seja, não vai te trazer, né, coisas ruins aos teus olhos. O pecado não vai chegar com uma bandeja ruim a qual você vai rejeitá-lo, né, se você não estiver em Cristo. Então, se a gente não estiver engajado na palavra do Senhor, nos alimentando espiritualmente, com toda certeza, cairemos no engano. Por quê? Porque aos olhos humanos, tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que vem com o pecado é bom. Então, quando a gente está em Cristo, aí sim a gente consegue ter o discernimento, né? A gente consegue subjugar estas vontades e realmente, pela santidade, pela justificação do Senhor Jesus, a gente consegue distinguir o que realmente é bom e o que realmente não é bom. Amém? Então, como nós dominamos o pecado? Né? A resposta é através da obediência à vontade de Deus. Não tem outra maneira de a gente, né, repudiar o pecado, da gente, né, deixar de dominá-lo, a não ser por obediência. Obediência à vontade de Deus, à sua palavra e aos seus caminhos. Então veja novamente o que Deus diz lá para Caim um pouco antes. A gente acabou de ler aqui, né? Gênesis 4:7, esse é o cenário. Né? E a gente vê um pouquinho antes da fala de Deus para Caim. Olha só que interessante o que Deus fala. Ele fala assim: olha, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Então, a obediência genuína fecha a porta do desejo pelo pecado. Amém? Então, quando nós vivemos em obediência, em amor, em santidade, pela palavra de Deus, aplicando em nossas vidas, a gente vai entender, igreja, que a gente fecha a porta para o pecado. Ou seja, nós vamos fechar todas as brechas, nós não vamos, né, deixar com tanta facilidade isso entrar no nosso coração. A gente vai conseguir repudiar todas estas coisas e, sendo assim, agradando a Deus em todo o tempo. Amém? Então lembre-se disso que a gente está conversando, para você entender, para você aplicar na sua vida. E olha só que Paulo diz,
né, as palavras que Paulo diz a todos os cristãos, nós hoje, né, que nós tenhamos em mente que ele é um dos homens da lei que recebeu a mais profunda revelação da graça de Deus. Né? O Novo Testamento, você pode ver que a grande maioria dos manuscritos ali foram feitos pelo apóstolo Paulo, certo? Lógico, pela influência do Espírito Santo de Deus, porque a própria Bíblia fala que foi inspirada no Espírito Santo de Deus. Então, mas a gente vê que Paulo foi, né, um homem que teve uma revelação muito profunda dessa graça. E olha só o que ele diz lá em Romanos 6,16. Eu vou ler aqui para você. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou vocês podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Né? As palavras de Paulo, elas são parecidas ali com o que foi dito a Caim pelo próprio Deus. No entanto, há uma diferença muito grande aqui. Por quê? Porque no Antigo Testamento, os espíritos das pessoas, elas estavam mortos. Por quê? Porque ainda estava sobre uma aliança corruptível. Estava sobre uma aliança que tinha sido quebrada através do pecado de Adão, né? Então a gente tem que entender que não havia uma força de vida fluindo no interior delas, como está hoje em nós. Então, no Novo Testamento e agora, o espírito de uma pessoa que crê em Jesus Cristo está vivo. Está vivo. São um com Deus, como está lá em João 17. Jesus deixa muito bem claro isso. Pai, ele fala assim, Pai, assim como eu sou um contigo, eles são um comigo. Amém? Estamos no mesmo espírito, porque a aliança, né, que Jesus abriu através do teu sangue, do teu sacrifício, nos concedeu, né, a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos enxertados agora na família do Senhor. Então, qual é, né, a maneira, qual é a fórmula de eu e você entrarmos nessa aliança? Crendo no Senhor Jesus Cristo e aceitando e vivendo, né, conforme Ele nos ordenou. Porque Jesus deixou claro, aquele que me ama é aquele que obedece e cumpre as minhas palavras. Amém? Então é isso que nós temos que entender. Então aquele que crê em Jesus Cristo está vivo, né? São um com Deus e possuem que a natureza divina do nosso Deus. Então, portanto, nós podemos escolher obedecer ao nosso interior, ou seja, o nosso espírito, ou ao nosso exterior, que é a nossa carne. Por isso que a palavra de Deus diz que, né, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. É uma guerra travada todos os dias. Você já percebeu como é difícil você manter sempre a mente em Cristo? Você já percebeu como é difícil você sempre estar centrado? Você já percebeu que quando você vivia, né, fora dos caminhos do Senhor, você não sentia tanto peso? Eu acredito que a grande maioria, né, eu pelo menos posso falar por mim, eu não nasci num berço evangélico, eu não nasci, né, ali com os pais que sempre instruíram o caminho de Deus, né, fazendo toda aquela estrutura para que eu pudesse nunca experimentar o pecado, né, nunca experimentar essas coisas ilícitas que o mundo oferece, mas, né, eu passei por coisas na minha vida a qual eu experimentei o pecado. E o pecado, igreja, para a nossa carne, é maravilhoso, satisfaz, é prazeroso. Porém, igreja, destrói e traz a morte. Porque a gente conhece a palavra de Deus. Por isso que essa guerra é travada. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que já experimentou a aliança com Jesus Cristo, quando retrocede, é uma dor terrível, é uma luta constante, terrivelmente, para, né, manter-se de pé, para manter-se no caminho. Então é isso que nós temos que entender, essa guerra de obedecer sempre ao Espírito e não aos nossos desejos desenfreados da carne. Então, a graça de Deus também entra aqui em cena. Por quê? Porque ela não só nos salva e nos perdoa, como também nos fortalece para obedecer à verdade. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você, por si próprio, não temos condições e nem força de mantermos-se de pé. Se não for pela graça, se não for por uma vida de nós temos, né, a devoção ao nosso Deus, de buscar ao Senhor em oração e santidade, para Ele nos fortalecer, para Ele nos sustentar, a gente não se mantém de pé. É impossível. Nós não temos força por si próprio de ficar de pé, certo? Então é isso que nós temos que entender, né? A gente recebe aqui a graça de Deus para nos perdoar, para nos restaurar, para através da minha e da tua conduta para com Deus, a gente sermos justificados. Porque o sangue de Jesus justifica a mim
e a você. Amém? Então é isso que nós temos que entender, né? Que nos fortalece. Recebemos a seguinte exortação quando a gente lê Hebreus 12, 28, que diz assim, ó, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. A graça de Deus nos capacita, igreja, a obedecê-lo. Quando a gente entende que tanto o querer quanto o efetuar pertencem a Deus, é o domínio sobre tudo. É o domínio sobre a minha vida, é o domínio sobre a tua vida, é o domínio sobre as minhas escolhas, sobre as tuas escolhas. Amém? Ele não vai te coagir, Deus não vai simplesmente, né, impor que você faça as coisas da maneira que Ele quer, mas o domínio está sobre as mãos dele. Ou seja, as tuas decisões, sendo certas ou erradas, né, você vai pagar o preço, você vai colher aquilo. Né? Então é muito mais fácil, igreja, não é muito mais fácil eu e você entendermos que temos que verdadeiramente ser obedientes ao Senhor por amor, temos que verdadeiramente servir a Deus com integridade, se desviando dos maus caminhos e falando, Senhor, me ajude a manter-me sempre na linha correta, sempre mantendo a minha mente e o meu coração na pureza que é o Senhor. Mas a gente sabe que existe uma guerra contra isso. Por quê? Porque essa carnalidade, eu, carnal, quero sempre o que é distante de Deus. Agora, o que é espiritual, que está dentro de mim, amém, que pertence a Deus, sempre vai querer o que é de Deus. Essa é a guerra que a gente enfrenta todos os dias. Seja uma preguiça, seja desânimo, coisas corriqueiras, igreja. É dessa nossa carne. Você já parou para perceber? Já parou para perceber? Quando você está assistindo alguma coisa que alimenta a sua carne, né? Vou colocar uma coisa bem simples assim, um filme, né? Você está ali todo ativo, né? Você não está com sono, né? Você está tranquilo, você está assistindo um filme que está chamando a sua atenção e você está, nossa, vivendo aquela cena. Legal, né? Ou você está jogando um videogame com seu amigo. Legal, está interagindo. Na verdade, a sua carne, ela está alimentando daquilo. Você está vendo que ela está interagindo e gostando? A paz do Senhor, tudo bem? Milena, Deus abençoe. Então, presta atenção. Legal, a carne sua tá absorvendo e está gostando, certo? Agora, você para com essa conduta, você para com... Né, isso não é ilícito. Agora, se ele deixou de alimentar a sua carne, aí você vai e você pega um livro para edificar o seu espírito. Ou você pega a Bíblia para você ler, para você absorver as coisas de Deus. Começa a dar sono, você começa a perder a atenção, você começa a bocejar sem parar, o cachorro começa a latir, que não vai deixar você ter atenção, chega vizinho na sua casa, alguma coisa acontece, você já percebeu? Por quê? Porque milita a igreja. Isso é terrível. Terrível, tanto o interior, que é essa guerra que nós temos, quanto o exterior também milita contra nós, quando nós estamos para buscar a vontade de Deus. Por isso, igreja, que é constância, tem que ser constante, tem que sempre buscar e buscar e buscar e buscar para você se fortalecer. Porque se a gente busca, né, de qualquer jeito, se a gente não tem uma disciplina em buscar ao Senhor, com toda certeza a gente vai fracassar. Amém? Então é isso, nós temos que entender que na busca por Deus, Deus nos capacita a obedecê-lo. Porque a palavra de Deus fala, chegue-se a mim e eu chegarei a vós. É uma condição. Se eu me apresentar diante do Senhor, Senhor, eu quero ser transformado, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso de Ti. Você deu uma ação, você teve uma ação, certo? Você entrou, né, num posicionamento para com Deus. Agora você vai ver a reação de Deus para com você. Ele vai dar a resposta. Ele vai te ajudar. Amém? Você crê? É a palavra de Deus dizendo a respeito disso. Pedro também escreve algo muito interessante, pessoal. Olha só, 2 Pedro, capítulo 1, do verso 2 ao 3, Pedro fala assim, ó, que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais. Ou seja, o poder, a graça de Deus, que nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Agrade a Ele. Então, em ambos os versículos que a gente acabou de ler, tanto de Pedro quanto o escritor de Hebreus, igreja, nós temos que entender que em muitos outros também do Novo Testamento, a graça ela é descrita como uma força que capacita a mim e capacita você. O significado original da graça é favor imerecido, ou seja, não é por merecimento, não é por mérito, não é. Amém? Por mais que você tenha que ter um posicionamento, mas não é por mérito e merecimento, é a própria graça. É pelo próprio amor, é pela própria graça de Deus que nos fortalece e nos concede a graça de nos manter de pé. Amém? Então nós temos uma nova natureza.
Eu e você, quando aceitamos a Jesus e vivemos a aliança de Jesus Cristo, nós temos agora uma nova natureza, energizada aqui pelo dom da graça de Deus. Amém? Isso não estava disponível lá para Caim quando nós estávamos lendo. Eles não tinham essa aliança ainda. Nem ninguém mais do Antigo Testamento. Por mais que a gente viu Elias orando e descendo fogo do céu. Por mais que a gente vê Elias orando e não chovia mais durante 3 anos e meio. Elias orando e o céu abria e chovia. Elias na presença de Deus e ele corria mais do que os cavalos, né? Chegou antes da carroça. Então a gente vai vendo coisas absurdas que aconteceu no passado, porém eles estavam sobre uma aliança que é muito inferior à aliança de Jesus Cristo. Então por que nós hoje não conseguimos ter as mesmas ações do que os nossos irmãos do passado? Tudo bem, Sidney? Boa noite, Deus abençoe. Por quê? Justamente por causa do comportamento. Por quê? Jesus deixou muito bem claro, olha, quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? E Jesus disse isso. Por quê? Porque as pessoas hoje estão trocando os valores. Hoje as pessoas estão buscando mais o que é superficial, do que é terreno, do que é tangível, palpável, do que as coisas eternas, que são espirituais e para todo sempre. Você vê que os valores estão invertidos? Hoje, os valores dentro de um lar, a gente infelizmente, é lamentável dizer, mas tem muitas casas, muitos lares sendo destruídos, porque o valor da palavra de Deus não existe lá dentro. As pessoas hoje vivem de qualquer maneira, educam seus filhos de qualquer maneira. E, infelizmente, isso vai gerando uma consequência gradativa no mundo que a gente está vivendo literalmente essa frieza espiritual. Por quê? Porque hoje uma criança malemar sabe quem é Deus, qual é a importância de Deus, qual é a importância de Jesus Cristo. Infelizmente, não são todas as famílias que têm esse cuidado de pregar a palavra desde do filho pequeno. Desde o filho pequeno. Então, igreja, nós temos que entender, lá naquele contexto, lá no passado, por mais que estavam sobre uma aliança inferior à nossa, aliança mosaica, porém, eles ainda tinham uma reverência grande a respeito, né, do que é servir a Deus. Vocês estão entendendo, pessoal? Todos vocês que estão mandando aqui boa noite, né? Boa noite a todos vocês. Eu estou muito ligado aqui na fala, então eu vejo bem pequenininho o nome de vocês, mas saudações para todos vocês, tá bom? Uma boa noite, fiquem ligados e o assunto hoje vai ser muito bom. Então, em ambos os versículos, fala da força que nos capacita. Amém? Então nós temos essa natureza. Eu e você recebemos de Jesus uma natureza divina, ou seja, é uma transformação. É algo que a gente não consegue entender por completo. É algo que é além do nosso raciocínio. Amém? Mas é real. Porque a palavra nos garante. A palavra mesmo nos respalda a respeito disso. Amém? Deus seja louvado por isso. Então, por que muitos crentes não têm sucesso em dominar o pecado? É uma pergunta. Por que será? Porque muitas pessoas têm fracassado. Porque a gente vê muitos líderes que começou certo e caiu. Por que a gente vê tantas pessoas que um dia nós tivemos, né, ali um respeito, tivemos credibilidade com essa pessoa, né, a gente ou gostava de ouvir, a gente, né, trazia um respeito muito grande e de repente a gente começa a ver escândalos e a gente fala assim, poxa vida, eu imaginava que era uma coisa, mas não era. Por que, igreja? Tem muitas pessoas que elas estão, né, abrindo o coração, dando brecha para justamente o pecado dominar. E isso serve para todos nós, serve para mim, serve para você, serve para quem for. Porque a própria palavra de Deus fala assim, ó, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O engano seria tão grande nos últimos tempos porque até os escolhidos, se possível, cairiam no engano. Então, igreja, há possibilidades de eu cair, você cair, por isso que tem que ter uma autovigilância todos os dias. É uma cautela, sabe? Uma cautela, sabe, agressiva a respeito do pecado. Ou seja, eu tenho que repudiar aquilo que eu sei que eu não posso. Só que a gente vai entender um pouquinho mais profundo a respeito do pecado, tá bom? Fique até o final que você vai ver como é interessante o entendimento que John vai trazendo a respeito do pecado. Então, por quê que muitos não têm sucesso em dominar o pecado? É importante lembrar que podemos possuir poder, mas se falharmos em usá-los, não tiraremos benefício dele. Você já viu aquela expressão? Eu ouvia muito isso na escola, acredito que você vai lembrar disso também. Como pode, né, uma pessoa que é dona de um circo pegar um elefante, que é gigante, muito forte,
e simplesmente amarrar aquele elefante gigante num tronco tão frágil, um pedacinho de madeira frágil. E o elefante, ele não esboça nada, ele não tem nem reação, porque ele está escravizado na mente. O pecado já tomou conta. Você está entendendo a comparação que eu estou dizendo? Às vezes, pessoas estão tão profundas no pecado, ela se envolveu tanto com o pecado, que ela nem tem noção nenhuma mais daquilo que é o poder de Deus dentro de si. Ela se entregou simplesmente para o pecado, a qual ela não vê mais solução de se escapar daquilo. Ela não consegue enxergar mais nada, ela está totalmente cega, assim como um elefante que poderia fazer uma força estourada e ser liberto. Então, igreja, você está entendendo? Lembrando que nós podemos possuir poder, mas se a gente não saber utilizar o poder, a gente também falta. Se a gente falhar em usá-lo, não tiraremos benefício nenhum do poder. Então não adianta você ter o poder que já foi liberado de Deus para nós, mas se você não sabe usar, vai ficar ali inativo. Então Deus dá a cada um de nós a capacidade de escolher. É o poder da escolha. Você tem o poder da escolha. Você sabe o que é bom e o que não é bom para você. E Ele não irá passar por cima das nossas escolhas. Por quê? Porque Deus é cavaleiro. Ele não vai te reprimir, Ele não vai te coagir. Não, Deus vai trazendo sinais? Vai. Deus vai mostrando aquilo que nós devemos fazer conforme a gente vai se aumentando cada dia mais de intimidade com Ele? Claro, isso é óbvio. Porém, a gente tem que entender que o nosso Deus é algo sensível, muito sensível. E se não tivermos na santidade, na mesma ligação com Deus, a gente pouco ouve Ele. Então é algo gradativo que a gente vai buscando todos os dias. Todos os dias. Amém? Então ele não vai passar por cima das nossas escolhas. Então quando qualquer cristão desobedece a Deus, o pecado ganha vantagem sobre ele. É simples assim. A partir do momento que a gente começa a desobedecer a palavra de Deus, não sermos mais praticantes de maneira correta, com amor e reverência, o que acontece? O pecado começa a ganhar vantagem sobre mim e sobre você. Tudo bem, Adão? Boa noite, meu amigo. Então, por que alguém permitiria isso? Você consegue entender como é óbvio? Por que eu permito o pecado me dominar se eu sei que ele faz mal? Por que eu vou ceder para algo que eu sei que vai me trazer transtorno e muitos malefícios? Por que eu vou ceder? Aí que mora o segredo. Porque, igreja, a gente vê tantas... esqueci até a palavra de falar assim... Um leãozinho, tem um leãozinho do bom, um leãozinho do mal, um anjinho do bem, um anjinho do mal, não tem? Porque sempre nós estamos, a todo tempo, absorvendo informações. Algo figurado que eu estou dizendo. Então a gente sempre está ouvindo espiritualmente, fisicamente, coisas boas e coisas ruins. O que você tem deixado entrar no seu coração? Para quem você tem se atentado? O que você tem buscado para você? Como a sua mente está sincronizada a respeito daquilo que você absorve. Porque, igreja, é incrível. Tem pessoas que ela se cauteriza a tal ponto que ela só consegue ter memórias ruins, só consegue ter visão ruins, ela não consegue ver uma luz no fundo do túnel porque ela está totalmente ofuscada. Não tem mais esperança, perseverança. Não tem. Por quê? Porque aquilo já cauterizou. O pecado já tomou conta, já escravizou a mente, o sentimento. E isso, igreja, acontece com tanta frequência no meio do povo. E nós, conhecedores da palavra, temos que fazer o quê? Anunciar a libertação. Anunciar que Jesus cura, que Jesus liberta. Ei, existe um caminho de libertação para aqueles que querem. Porque Jesus morreu justamente por nós. Todos nós, pecadores, réus. Ninguém é maior ou menor do que o outro. Pelo contrário, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, veio pelo amor de Deus. Porque a palavra fala em João que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, para morrer por mim e por você. Para que nós tenhamos fé nele e sejamos salvos. Então, igreja, não tem nada que possa nos escravizar, a não ser a nossa própria consciência de entender ou achar que não temos força alguma para vencer. Pelo contrário, Deus nos disponibilizou essa força. Nele nós encontramos essa força. Nele, em Jesus Cristo, nós encontramos a solução para sermos libertos de toda essa maldade. Amém? Deus dá a cada um de nós essa capacidade de escolher. É uma decisão. Eu e você temos que decidir isso. Amém? Então, é isso que nós temos que entender. Vamos lá. Paulo ele escreve também a respeito
disso em 1 Coríntios 15, 56, que ele fala assim, olha, a força do pecado é a lei. Por que ele disse isso? Vamos entender? Essa aqui é uma declaração muito surpreendente. Por quê? Porque a lei provê ao pecado o seu poder sobre uma pessoa. Então, num primeiro instante, né, a gente está pensando assim, não estou sobre a lei de Moisés, né, aliança mosaica, não estou mais sobre a lei de Moisés. É verdade isso. Porém, é importante notar que nem toda vez que a palavra lei, que está na palavra de Deus, é mencionada aqui nas Escrituras, né, refere-se à lei de Moisés. Tiago também fala sobre a lei do reino. Você lê lá em Tiago 2,8, que fala de amar o seu próximo como a ti mesmo. Existe a lei de Deus que está em Romanos 8,7, que está em Hebreus 8,10, que também está escrito no coração dos cristãos. A lei que está no cristão, que está no coração nosso. Existe também a lei de Cristo, que está lá em Gálatas 6,2, que é cumprida ao levarmos os fardos pesados uns dos outros. A palavra é clara, que fala que nós temos que nos ajudar. Somos o corpo de Cristo, ou seja, um ajuda o outro. Amém? Um ajuda o outro, de uma forma mútua. Sem interesse, não, por amor. Um amor genuíno, como Jesus amou a igreja. Nós temos que amar uns aos outros também. Amém? Sem pensar em nada de retorno, a igreja fazer por amor. Esse é o segredo. Então é isso que nós temos que entender. Isso é difícil. Por quê? Porque o mundo prega ao contrário. No mundo a gente não vê pessoas que aquele que é mais esperto é o melhor. Pelo contrário, para Deus é diferente. O grande é o menor. O menor é o maior. O rico para Deus é o pobre e humilde. Você está entendendo? E né, o que a gente enxerga, que são os homens poderosos para Deus, aquilo não tem valor nenhum. O valor se chama coração. É a integridade do coração da pessoa para com ele. Este é o valor maior para Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então são essas leis que nós temos que entender, que tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Né? Existe a lei da liberdade, que está em Tiago 2,12, que fala o quê? Pela qual nós seremos julgados. Porque Deus te deu a liberdade de escolha. Deus te deu a liberdade, através de Jesus Cristo, para você fazer o que você quiser da tua vida. Porém, haverá julgamento. Ou seja, é muito melhor você, hoje, nesse dia, estar ouvindo a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, do que eu e você queremos viver de qualquer maneira, e naquele dia, no julgamento, não teremos desculpa. Tá bom? Então, é isso que nós temos que entender. Paulo também, né, está discutindo numa dessas leis a respeito de Moisés, lá no versículo 15:56, leia na sua casa também. Então, qual é a lei que dá ao pecado poder sobre o crente? A qual Paulo está se referindo aqui que a gente está lendo? Que lei é essa? Olha só, aqui estão alguns pensamentos que está escrito aqui, que John ele fez questão de escrever. Ele fala assim, olha, para pensar só nessa reflexão que ele faz. Que tipo de lei, né? Então, que pecado é esse? Que lei é essa que eu tenho que identificá-la? Então ele vai ilustrar aqui algumas coisas para a gente ver os pensamentos ou as declarações de pessoas que estão debaixo da lei que Paulo está mencionando aqui. Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, olha, eu não devo assistir esse filme porque contém nudez explícita, né? Contém muito palavrão. E eu não posso ver essas coisas. Certo? Tem pessoas que falam isso. Ou outras que falam assim, olha, eu preciso dizimar. Porque se eu não dizimar, né, vai entrar o migrador, vai entrar o gafanhoto, né, eu vou perder dinheiro, então tem que ser dizimista. Esse tipo de pensamento, você está entendendo o tipo de pensamento? Ou a pessoa fala assim, olha, eu não posso olhar para aquela menina, para aquela mulher lá do outro lado da rua, que está lá no ponto de ônibus, porque ela está com uma mini saia, um vestido muito curto, então eu não posso olhar para ela. Ela está com uma roupa indecente. Você está vendo o tipo de comportamento mediante a lei que essa pessoa tem no coração? Você acha que é certo ou você acha que é errado? Vamos entender? Olha só, que tipo de lei essas declarações identificam? Uma pessoa que diz coisas desse tipo é alguém restringida pela palavra de Deus. Ao invés de ter o prazer na palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, puxa vida, eu não posso olhar para aquilo, mas o coração mexe. Isso é que o escritor está querendo fazer eu e você entender. A gente não pode, né, ter essa lei como restringimento.
aquilo que fala assim, nossa. Pelo contrário, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter o prazer de obedecer à lei, à palavra de Deus, por amor. Então aquilo cria um alto repúdio dentro de nós. Não é que eu vou ficar restringido porque eu só não vou fazer aquilo porque eu tenho que servir a Deus, ou porque eu sou, praticante da palavra de Deus. Não. Eu não faço tal coisa, eu não deixo isso entrar nos meus olhos, no meu coração, porque eu amo o Senhor. Isso não faz parte da minha vida, do meu caráter. Ou seja, quando eu olho para aquela menina, eu vou ver o quê? Que ela é uma filha, que ela tem uma mãe, que ela tem um pai, que ela não é um pedaço de carne, pelo contrário. Infelizmente, é uma roupa muito ruim da qual ela está vestindo, que outras pessoas maldosas podem aprontar, fazer qualquer outro tipo de coisa, pelo contrário. E a gente fica com aquele sentimento, totalmente diferente do que você só... Não, peraí, eu vou virar o rosto porque eu não posso olhar. Entende? Você está entendendo a diferença de quem é aqui praticante por amor e aquele que só é praticante, obedece porque a palavra diz que não pode? Ou seja, ele pratica daquela maneira. Eu li que não pode, então eu não faço. Não, o coração está doutrinado já com a palavra de Deus e por amor eu pratico. Esse é o segredo de viver Cristo. Esse é o segredo que a gente tem que buscar todos os dias. Que o amor, a palavra de Deus esteja enraizada dentro dos nossos corações, nos trazendo automaticamente, com amor, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Amém? Glórias a Deus por isso. Então deu para identificar a diferença, que o escritor está dizendo. Então, a gente vê claramente, essa pessoa vê a palavra de Deus como algo que aprende ou reprime, E aqui a gente vê por contrário, que a gente acabou de falar, até o salmista que diz algo diferente. O salmista Davi, lá no Salmos 40, verso 8, Davi fala algo muito interessante, que ele fala assim, olha, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. A pessoa debaixo da lei, igreja, não deseja apaixonadamente fazer a vontade dele? Claro. Uma pessoa que está totalmente fundamentada na lei de Deus, igreja, ela faz por amor. Está fundamentada no coração. É o que Davi acabou de dizer aqui em Salmos 40. Senhor, eu tenho grande alegria, ou seja, não é uma alegria comum, é grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Ou seja, eu pratico por amor, eu faço por amor. Mesmo Davi caindo tantas vezes, cometendo tantos erros, mas esse princípio estava fundamentado no coração dele. Amém? Então, a gente vê que diferença que tem. E João 7,17 você lê sobre isso também. Então, isso é o que a gente está entendendo. Aqui o escritor, ele vai falar sobre uma outra história, sobre a história de Balaão. Eu não sei se eu vou falar essa história, senão eu vou contar tudo sobre o capítulo de hoje. E eu quero que você leia esse livro, tá bom? Então eu só vou dar aqui uma palhinha. Ele vai falar sobre um profeta que foi fora de sintonia. Ele aborda um assunto sobre um profeta chamado Balaão. E é fora de série, igreja. Deus dá uma exortação muito grande, é um ensinamento muito profundo. Então, leia esse livro. Kryptonita. Então é isso que a gente está entendendo, O que Deus nos apresenta. Que eu e você temos que entender que Ele nos convidou para viver o amor à palavra de Deus. A palavra dele, Ele quer que eu e você vivamos com amor, com prazer, como Davi acabou de escrever, por amor, está no meu coração. Eu não quero deixar de fazer porque simplesmente é mal e a palavra de Deus fala que não pode, porque se falasse que não podia, eu faria. Isso é errado. Eu tenho que falar e ter a certeza, tenho que ter esse domínio no coração e falar assim, olha, isso não é bom. Isso transgride contra o meu Deus, contra o meu caráter, contra aquilo que eu sou. Então eu deixarei de fazer por amor à palavra de Deus. Isso não faz parte da minha vida. É esse nível que nós temos que alcançar da excelência de Deus. Amém? É esse nível, esse apartamento do pecado. Não só porque a palavra restringe e fala assim, não pode. Então, só porque não pode, que está escrito que eu não vou fazer. Só porque é crime roubar, eu não vou roubar. Porque se não fosse crime, eu roubaria. Você está entendendo? É a mesma coisa. Então, não é por isso. É assim, mesmo tendo lei e não tendo lei, eu sei que eu não posso roubar e eu não vou roubar. Então, mesmo a palavra de Deus falando que não pode, eu não vou fazer porque eu amo a palavra de Deus. Porque isso faz parte do meu caráter, eu não vou fazer, isso não faz parte de mim. E se faz parte de você, tem que ter uma libertação.
tem que buscar em Deus para ser livre desse tipo de sentimento, desse tipo de culpa, desse tipo de comportamento. Amém? E você busca isso em oração, santidade, buscando a face do Senhor, e Ele se manifesta em você e te transforma, porque é a graça que transforma o homem. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe seu coração. Amém? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, né, por permitir eu estar falando da parte de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe. Amém? Não desista, fique firme. Eu sei que a luta é árdua, né? Eu passo pelas mesmas dificuldades, os mesmos problemas que vocês. Todos nós temos dificuldades, mas creia na palavra de Deus. Fique firme, busque ao Senhor de todo o seu coração, que você vai ver que Ele vai se manifestar a você. Tá bom? Pessoal, não se esquece também, né, de me ajudar lá no YouTube, né? Clica lá em curtir, clica lá em seguir, ativa o sininho, né? Eu tô começando a trabalhar mais no YouTube também, em nome de Jesus, mais uma plataforma de envio para a gente alcançar corações, alcançar vidas. Isso é muito importante, é rapidinho, você vai lá, né? Só você me seguir, Fábio Palini, e vai me ajudar bastante. Eu te agradeço de todo o meu coração e vamos orar? Pai, te agradeço de todo o meu coração. Agradeço, Pai, porque eu sei que nós somos tão pequenos, somos tão falhos, tão suscetíveis a tantos erros, meu Pai. Mas a Tua graça transformadora, Senhor, que está disponível a todos nós, Pai, é maravilhosa, é poderosa, Senhor, que é muito maior do que nós mesmos. Pai, conforme a gente vai buscando a Tua face, vamos nos entregando por completo, o Senhor vai nos moldando, Pai, vai nos transformando. E, Pai, o desejo do meu coração, Pai, não só eu em minha casa, mas todos os meus amigos, meus irmãos, Pai, que estão ouvindo nessa noite essa palavra, Pai, possam alcançar a graça e excelência do Senhor, Pai. Todos nós venhamos, Senhor, nos abrir o nosso coração, porque a Tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, e a adoração, Pai, é a integridade, é a obediência, é o amor à Tua palavra. E todos nós possamos, Senhor Deus, sempre nos apaixonar por Ti, pela Tua palavra, vivendo, Senhor Deus, o Evangelho de uma forma íntegra. Pai, que todos possam ser responsáveis, que todos possam entender, Senhor Deus, que o Senhor convida cada um de nós para viver o amor à Tua palavra, não a obrigação à Tua palavra. Isso é diferente. Pai, em nome de Jesus, que todos os lares hoje que estão ouvindo essa palavra seja abençoado, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, transborde sobre estes lares, trazendo, Senhor, restauração, libertação, transformação, abrindo porta de emprego, Senhor, curando da enfermidade, Pai, repreendendo a crise, Senhor, seja financeira, seja conjugal entre a família, caia por terra em nome de Jesus, e que todos nós, Pai, que estamos diante da Tua face nesta noite, possamos humildemente, Pai, sermos, Senhor Deus, reverentes à Tua palavra, e eu creio, Pai, na Tua restauração, no Teu mover sobre as nossas vidas, nos trazendo vitória, e o Teu nome seja engrandecido hoje e eternamente. Todos que recebam, digam amém, graças a Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, um bom descanso. Amém? Fique firme, não desista. Jesus disse, no mundo tereis muitas aflições. E temos, não temos? Muitas aflições. Mas Ele também deixou claro, tem de bom ânimo, sorria, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o que eu e você não conseguimos vencer. Então, a vitória está na mão dEle e Ele está contigo, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e amanhã estamos aqui de novo às 19 horas. Fiquem com Deus.